Olá, galerinha! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje é assunto novo, tá? A gente já viu potenciação, que nada mais é do que multiplicação com parcelas iguais, com fatores iguais. Agora a gente vai ver a radiciação. Radiciação, a gente pode dizer que é a operação, tá? É mais uma operação matemática, é a sexta operação matemática que estamos vendo este ano. Então, a gente pode dizer que a radiciação é a operação inversa à potenciação. Então, bora lá. O que é radiciação? Radiciação é a operação inversa à potenciação. Como assim? Eu tenho bem que 5 ao quadrado é igual a 25. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Quando eu pego raiz de 25 é igual a 5. Pode perceber que é a operação inversa. Eu tenho 2 ao cubo é igual a 8. Porque 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é raiz cúbica de 8? 2. Tá? Então, esse daqui é a radiciação. Nada mais é do que a operação inversa à potenciação. Então, vamos conhecer os termos da radiciação. Nós temos esse númerozinho pequenininho aqui, nós chamamos de índice, certo? Nós temos esse outro aqui, o número 5. Nós chamamos ele de radicando. Nós temos este símbolo aqui, que nós chamamos ele de radical. E nós temos o 5, o resultado, que nós chamamos de raiz. Então, os termos da radiciação são índice, radicando, radical e raiz. Os termos da radiciação são índice, radicando, radical e raiz. Este símbolo, que é o radical, foi introduzido na matemática em 1637 por René Descartes, tá? Então, esse símbolo ele foi introduzido desde 1637, já faz um tempinho, viu? Deixa eu só dar mais um lembrete aqui para vocês. Quando a raiz quadrada não tem um índice, não tem esse valor, é como se ele tivesse o 2. Então, nós chamamos dele de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Quando o índice for 3, nós já chamamos de raiz cúbica. Raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125, certo? Então, a raiz quadrada, a operação raiz, ela é o inverso da potenciação, tá? Então, também, entre linhas, nós temos uma parcelas iguais de uma multiplicação, tá certo? Então, pra gente praticar, tá? Vamos pegar nosso livro na página 74, na questão 116. Aí tem raiz quinta de 32 é igual a 2, tá? Então, letra A, o que ele está perguntando na letra A? Qual é a operação que efetuamos? Que operação é essa? É a radiciação. Letra B, qual o índice da raiz? O índice, esse número que fica bem aqui em cima, então o índice ele é 5. Letra C, qual é o radicando da raiz? O radicando, este número que está dentro do símbolo, então, o radicando é 32. Letra D,
Qual é a raiz? A raiz é o resultado. Então, a raiz, ele é 2. Lembrando que a raiz, ela tem o índice, o radicando, o radical e a raiz, tá? Então, esses são os termos de uma radiciação. E vamos fazer a questão 117. Resolva os radicais abaixo. Os radicais abaixo. Raiz, qual é o índice? Não tem, mas é como se tivesse o 2. Então, raiz quadrada de 64. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 64. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Pois 8 vezes 8 é igual a 64. Viu? Raiz quadrada de 100. Se é quadrado, é ele multiplicado por ele mesmo. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 100? 10. Pois 10 vezes 10 é igual a 100. Raiz cúbica de 8. Se é cúbica, 3 vezes. Qual é o número que eu multiplico por ele? 3 vezes dá 8. É o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a resposta aqui é 2. Certo? Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Se multiplicar 5 vezes 5 vai dar 25. E 25 vezes 5 vai dar 125. Então, raiz cúbica de 125, ele é 5. E raiz cúbica de 1000. A gente sabe fazer a potenciação de 10, né? Então, eu tenho 3 zeros. É como se eu fosse 10 elevado ao cubo, certo? Então, se ela é inverso, então a potenciação, a raiz cúbica de 1000 é 10. Pois 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Deixa eu só dar um lembrete aqui para vocês. Eu não posso saber radiciação se eu não aprender a potenciação. Então, revejam as aulas de potenciação, pratiquem a potenciação. Quando a gente aprender a potenciação, a radiciação ela fica bem mais fácil, tá? Então, vamos praticar a radiciação. Então, vocês vai ficar para casa a página 74 do nosso livro, tá certo? Beijos!